Como eu anunciei na abertura do programa, hoje o Bom Dia Divinópolis fala sobre uma legislação que já está em vigor aqui na cidade de Divinópolis e que traz grandes perspectivas aqui para a cidade. É importante até a gente falar sobre esse tema, porque o Bom Dia Divinópolis tem abordado aí a situação de desenvolvimento econômico, né, há algumas semanas. O Bom Dia Divinópolis tem levantado aí sempre essa bandeira, trazendo aqui lideranças políticas, né, trazendo empresários, para a gente discutir o que falta para Divinópolis ficar atrativa, o que Divinópolis tem errado nos últimos anos para poder aí se transformar em uma cidade propícia a caminhar de novo neste rumo de desenvolvimento econômico. E algumas situações são importantes, como legislações, né, que permitem principalmente, né, essa visão de empreendedorismo aqui para a cidade. E é por isso que é importante, né, eu receber hoje ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM a vereadora Lohana França, porque ela é autora, né, do projeto que hoje é lei aqui na cidade, que fala sobre a liberdade econômica. E tem basicamente essa proposta, né, facilitar o empreendedorismo aqui na cidade de Divinópolis, garantindo alguns benefícios para quem quer empreender também aqui no município. Primeiro, gostaria de agradecer a presença da vereadora aqui no programa, para que a gente tenha a oportunidade de falar sobre essa legislação, né? O que muda a partir de agora e quais os benefícios a cidade recebe a partir aí desta nova lei. Bom dia, viu, vereador? Prazer recebê-la aqui. Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Peço desculpas já adiantado, que eu estou um pouco rouca, mas estamos aqui fazendo um esforço para falar da melhor forma possível, especialmente dessa lei que eu tenho tanto orgulho. Desculpas aceitas, porque o assunto é muito importante, viu? Eu tenho falado muito sobre esse tema de desenvolvimento econômico aqui no Bom Dia Divinópolis. Já tem algumas semanas que a gente tem levantado essa bandeira, porque eu acho que é através da discussão que a gente pode encontrar caminhos importantes aqui para a cidade, né? E a gente sempre enfatizou aqui nos momentos que tivemos a oportunidade de falar sobre esse tema, que a parte de legislação da cidade, ela faz toda a diferença, né? E essa lei de liberdade econômica, ela tem esse viés de desenvolvimento, né? Exatamente. Quando a gente se candidatou, essa foi uma promessa de campanha minha, trazer a Lei Municipal da Liberdade Econômica, hoje já sancionada pelo prefeito, ela é a Lei 8.883, caso alguém queira pesquisar. E essa lei fala exatamente sobre a estabilidade e a previsibilidade para o empreendedor, né? A gente sabe que os pequenos empreendedores, segundo o Sebrae, são responsáveis por 70% dos empregos do país. Então, a gente tem que ajudar essas pessoas, especialmente quando elas querem gerar emprego e renda na nossa cidade, que, como você falou, carece tanto de um projeto de desenvolvimento econômico, né? Então, é uma forma do legislativo contribuir com esse processo. E por que a legislação atualizada ela é importante, né? Porque ela muitas vezes facilita o empreendedorismo, né? E se adequa ao momento que a gente vive hoje, né? Que é importante oferecer não só condições, segurança jurídica, né? Mas oferecer aí possibilidades, né, de desenvolvimento do comércio ou do empreendedorismo, né? E essa é uma das propostas dessa lei, porque ela tem alguns viés importantes, né? A gente até queria entrar em algum deles, né? Primeiro, falando sobre a questão da liberação da atividade econômica, né? Eliminando um pouco a questão da burocracia. É uma das propostas, né, da legislação. Em questão de burocracia, a lei tem 3 aspectos principais que eu gostaria de chamar a atenção para as pessoas. E é importante, Flaviano, dar um contexto que essa lei não foi construída da cabeça da Lohana, nem capacidade para isso eu teria. Ela foi uma lei construída a muitas mãos, em que eu ouvi os empreendedores, a sociedade civil e a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já que o secretário Luiz Ângelo participou ativamente da redação dessa lei. Então, a gente tem 3 aspectos. O primeiro aspecto dessa lei é que ela impede que a prefeitura solicite documentos que ela mesma emite. Parece bobo, mas todo mundo que já tentou aprovar um projeto na prefeitura sabe que, por exemplo, ela pede o IPTU, que ela mesma emite. Muitas vezes parece que as secretarias não conversam entre si. Muitas vezes parece que as secretarias não entendem que elas são parte de um mesmo corpo e por isso elas têm que ter esse compartilhamento de informações e documentos. E quem pagava o pato? O empreendedor, que tinha que se virar levando os mesmos documentos para secretarias diferentes. O segundo aspecto que a lei abrange, que eu considero muito importante, é o da aprovação tácita após um período de tempo. O que é isso? Quando a gente pede alguma aprovação na prefeitura, no setor de alvarás ou no setor de projetos, tirando os casos em que há algum risco sanitário, nesses casos aí a gente tem uma outra legislação. Mas em estabelecimentos de baixo risco, a prefeitura pede um tempo para analisar o projeto, para analisar a solicitação. E, se for passado esse prazo, o empreendedor tem agora aprovação tácita do seu pedido.
sem a manifestação da prefeitura. Então, a prefeitura não se manifestou, não apontou os aspectos que têm que ser melhorados, que têm que ser modificados, aprovação imediata após o fim do prazo. E o outro aspecto, e ele também coloca a corda no pescoço do legislativo, é que agora a prefeitura e o poder e a Câmara não podem fazer novas redações de projetos de lei ou emendas ou modificar algum aspecto burocrático da máquina pública, aumentando despesas e prazos para os empreendedores sem justificativa pública de benefício. Qual que é essa justificativa? Uma audiência pública, por exemplo. Então, a gente não pode mais dificultar a vida de quem quer gerar emprego e renda, e isso está no papel agora. Então, a gente tem uma coisa que dá uma estabilidade jurídica, uma previsibilidade para os nossos empreendedores. É importante porque isso faz com que a pessoa saiba exatamente as regras do jogo. Quem quer empreender não quer ficar numa selva sem regras ou sem legislação. Mas as pessoas querem ter previsibilidade. Elas querem saber qual que é a regra do jogo. É 30 dias? Então é 30 dias. É 25 dias? Então é 25 dias. E a prefeitura não pode, por exemplo, analisar as 5 primeiras páginas de um projeto ou de alguma solicitação, falar que tem que mudar tal coisa e depois de 10 dias mudar outra coisa em outras 10 páginas. A análise das solicitações ela tem que ser feita de forma ampla, global e pontual. Não pode ficar indo e voltando um projeto e quem é empreendedor e está ouvindo a gente sabe muito bem que isso acontecia. A partir de agora, desde o dia em que a lei foi sancionada, que foi dia 2 de setembro, a gente tem essa garantia que isso não pode mais acontecer. Agora é importantíssimo, né, porque elimina esse gargalo realmente, né? Era uma das grandes reclamações, essa demora para a análise dos documentos, o que muitas vezes dificultava empreender aqui na cidade de Divinópolis, né? E a lei, ela é clara, né? Se a prefeitura não cumprir o prazo, o empreendedor não vai pagar a conta por isso, né? Acho que é uma das grandes ações que ela traz. Né? Exatamente. Esse aspecto da aprovação tácita, ele é muito importante. Estou tentando pegar aqui qual que é o parágrafo que a gente falou sobre isso, mas a aprovação tácita talvez seja um dos aspectos em que a gente tem mais orgulho dessa lei mesmo. Aqui, ó. Tá no artigo 4º da lei, no parágrafo 8º. Ter a garantia nas solicitações dos atos públicos de que após o prazo que o particular receberá imediatamente, independente da emissão de licença provisória, a prefeitura estipulará o tempo máximo para devida análise do seu pedido e transcorrido o prazo, na hipótese de silêncio da autoridade, importará em aprovação tácita para todos os efeitos. Agora é importante outro ponto que você citou, né, que foi a construção da legislação através dessa gestão compartilhada, né, o legislativo junto com a Secretaria de Desenvolvimento. Isso é importantíssimo porque a participação da Secretaria, que é quem tem aí o papel, né, de fazer essa parte executiva, né, ela garante que nada que está ali na lei não será cumprido pelo município, né? Isso facilita também que a lei tenha eficiência, né? Exatamente, Flaviano. Você chama atenção para um ponto muito importante. Eu acredito que o legislador, ele não está no mundo paralelo da cabeça dele, né? Ele tem que conversar com quem está na ponta, com quem faz o serviço acontecer. Seja com os servidores, seja com o pessoal da secretaria. Então, assim, quando a gente foi pensar em elaborar essa lei, que é importante falar, era uma promessa de campanha e a gente conseguiu cumprir, eu precisava conversar com quem faria as coisas acontecerem, que era de fato a secretaria, e propor coisas possíveis, propor coisas executáveis, até para depois não passar pelo desgaste de um veto, do prefeito e tudo mais. Então, com a abertura do Luiz Ângelo, é importante falar da competência dele, a boa vontade em executar essa lei, participar de reuniões com a sociedade civil. Deixo meu abraço para Flávio Silveira, para Flávio Zica, que também é meu namorado e que ajudou na construção da lei. A gente conversou com empreendedores e com pessoas que ajudaram mesmo a fazer uma legislação que a prefeitura pudesse cumprir, mas que de fato ajudasse os empreendedores. Porque se ficasse muito mole para o lado da prefeitura, a gente mudaria muito pouco para os empreendedores, né? Então, de certa forma, colocamos uma faca no pescoço da prefeitura, mas com a autorização dela. Mas é importante porque a legislação também, ela traz benefícios para o executivo. Quando uma pessoa está empreendendo na cidade, além da geração de emprego, ela está gerando receita. Exatamente. Então, muitas vezes, essa burocracia, é outro ponto da lei que eu acho que é essencial, né? A prefeitura exigir documento que ela já emite, né? Você cria uma burocracia desnecessária que atrasa o processo e que prejudica o município na questão principalmente de geração de receita. Quanto mais tempo aquela pessoa demora a empreender na cidade, mais tempo ela está demorando para pagar impostos. Né? E maior a chance dela desistir da cidade. Olha que conflito, né? Então, acho que
quando a gente fala em desenvolvimento econômico, por isso que a gente fala de atualização de leis, de adaptação à nossa nova realidade, porque é uma coisa muito simples, mas que dentro desse processo de aprovação de projetos se torna em um grande empecilho, né? Exatamente. A gente tem outras 2 leis sendo atualizadas na Câmara atualmente. Uma já foi, que é o Código de Obras. A gente sabe que ainda não foi a atualização que o município merece, a altura das mudanças que os empreendedores merecem, mas o que era mais urgente foi, de fato, atualizado. E nós estamos agora com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, né? Que é tão importante, atualizar os zoneamentos, fazer com que a coisa seja coerente. E aí, o que acontece? A gente está aguardando, eu faço até uma defesa do Poder Legislativo aqui. Mas está parado na Câmara há tanto tempo a Lei de Uso e Ocupação do Solo e tal. A gente está esperando um documento da Prefeitura que é o anexo 3. Nesse anexo, é importante explicar para as pessoas que a gente não pode votar essa lei sem recebermos esse anexo. Porque existem vários aspectos na lei que estão assim, como descrito no anexo 3. Se a gente não viu o anexo 3, ora, Flaviana, a gente não pode votar. Seria uma irresponsabilidade com os cidadãos. A gente sabe da complexidade da elaboração desse documento. Acredito mesmo que a Secretaria está tentando desenvolver isso da melhor forma possível, mas agora o que a gente está esperando é chegar para que a gente possa votar. Tenho certeza que chegando, nosso presidente vai pautar a lei. Exatamente, já até falei sobre esse assunto aqui. Eu tive a oportunidade de receber o presidente da Câmara falando que aguarda esse envio do documento lá do Executivo. Inclusive, o presidente até falou que a proposta de vocês é realizar audiências, né, para discutir o tema que é tão importante, né, porque há mudança de qualquer legislação, né, há proposta de apresentar uma lei que mexe com isso, como foi o caso, né, desse projeto da Lohana, que hoje é lei aqui na cidade, né? Ele é amplamente discutido com os setores que serão atingidos, né? Porque não adianta nada você fazer uma mudança ou apresentar uma legislação se você não tem a garantia que a proposta vai ser cumprida, né? É um compromisso que vocês têm feito junto a essa discussão de assuntos importantes na Câmara. Exatamente. Antes da gente encerrar a entrevista, né, vou até aproveitar aqui sua presença para a gente abordar um outro assunto que também é importante, né, porque ele ganhou muito destaque na Câmara Municipal, na reunião ordinária realizada na semana passada, que foi a discussão da lei, né, proposta pelo vereador Eduardo Azevedo, da proibição da linguagem neutra dentro das instituições de ensino aqui da cidade, né? Você, desde o início, fez a defesa contrária desse projeto, né, inclusive trazendo aí a mobilização de profissionais ligados a esta área, né? Inclusive a Câmara Municipal estava cheia no dia da votação, então é a oportunidade de você fazer a defesa, né, desse movimento que você fez em relação a esse projeto. Exatamente, Flaviana, agradeço por você me perguntar sobre esse assunto. É importante dizer que me posicionar contra a proposta do vereador Eduardo Azevedo não quer dizer que eu estou querendo a implementação no currículo escolar do ensino da linguagem neutra. Quem está escutando a gente e acompanha minimamente a rotina de uma sala de aula, sabe que a gente mal está conseguindo fazer os alunos aprenderem próclise e mesóclise, quanto mais ensinar uma linguagem neutra. Então não era sobre isso. A minha posição contrária diz respeito ao aspecto jurídico. Quando a gente está numa Câmara de Vereadores, você sabe disso, Flaviana, a gente está sujeito às leis estaduais e às leis federais. E isso não é uma questão de opinião, isso é um fato. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, apesar de ter sido afirmado veementemente pelo vereador que era pela constitucionalidade, quem lê o parecer vê claramente que ele aponta inconstitucionalidades e constitucionalidades. E ele termina falando que para que a decisão seja feita após a discussão dos vereadores, ele dá parecer pela constitucionalidade para que vá ao plenário. É apenas isso. E aí, ao ir ao plenário, o parecer entende, a comissão dos vereadores envolvidos entende, eu discordo, mas eu respeito eles, que o plenário é soberano. O plenário é soberano, mas na minha opinião ele não passa por cima da Constituição. Ele não passa por cima da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é nacional. Ele não passa por cima do Plano Nacional do Livro Didático, que, como o próprio nome diz, também é nacional. Então, o que aconteceu é que o que foi aprovado na Câmara Municipal na quinta-feira é um projeto flagrantemente inconstitucional, flagrantemente ilegal. Esse projeto, eu acredito que se alguma sociedade de classe, algum sindicato, algum órgão federal entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, ele deve ser derrubado, é o que eu acredito. A gente sabe que a legislação e a jurisprudência é feita nova todos os dias, mas a gente já tem alguns exemplos pelo país em que projetos semelhantes foram derrubados por ação direta de inconstitucionalidade. De novo, não é questão de opinião, é questão do que está na lei. E o que foi feito na quinta-feira comigo foi de muita violência, Flaviano. E eu gostaria que quem está ouvindo isso não partisse para pensar que isso era um mimimi ou uma coisa do tipo.
Eu acho que é do Voltaire a frase de que eu posso discordar até o final do que você diz, mas eu defenderei até a morte o direito de dizê-lo. E a gente está em Divinópolis, a gente está na terra de Pedro X Gontijo. A gente está na terra de um homem que não era muito afeito à religião e que tinha um jornal em que ele batia o dia inteiro na intervenção da igreja nas decisões políticas da cidade. Chamava O Divinópolis, esse jornal. E o Pedro X Gontijo foi muito atacado pelos conservadores da época por defender que o Estado fosse laico. É muito triste que tantos e tantos anos depois, alguém que faz exatamente a mesma defesa de um dos fundadores, de um dos líderes da emancipação da nossa cidade, esteja apanhando pelo mesmo discurso medieval, pelo mesmo discurso mentiroso de que tem alguém contra a família, ou contra as crianças, ou contra não sei o quê. Historicamente, a gente vê que quem lança esse tipo de posicionamento faz assim porque não dá conta de discutir de outra forma, né? A não ser pelo medo. Então, eu me posicionei contrário ao projeto, eu permaneço contrário ao projeto. Quando eu assumi como vereadora, eu jurei sobre a Constituição, eu não jurei sobre a Bíblia, apesar de ser uma mulher católica. E eu fiquei muito triste com o fato de que a gente tinha umas 100 pessoas que escolheram o grito, o pede para sair, inclusive o ex-vereador Sargento Elton, que esteve aqui nessa casa, aqui nessa rádio, está sendo processado por mim pelo que ele falou nessa rádio, que fica gritando, pede para sair. Talvez isso se encaixe bem para a narrativa dele, afinal ele pediu para sair, né? Eu não. Eu vou permanecer, eu entendo que é minha obrigação trabalhar dentro da legalidade e é por esse caminho que eu sigo, independente se isso vai causar perda de voto, perda de popularidade, e eu acho que quem escolhe esse caminho, né, que é o caminho do não desagradar as pessoas, custe o que custar, nem merece ter um mandato. Então, obrigada por me perguntar sobre isso, porque eu sinto que é uma oportunidade de esclarecer, e eu garanto aos pais e às mães, especialmente, que o meu voto contra não era um voto pedindo a inclusão da linguagem neutra no currículo, era um voto da legalidade. Vale falar, você fala sempre sobre as prestações de conta, já encerrando a minha fala, que ontem foi a prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação. E eu perguntei para a secretária, Andréia, há o ensino de linguagem neutra nas escolas de Divinópolis? Está gravado no YouTube. E ela falou, na rede municipal, não. Então, assim, entendendo que nós legislamos sobre o que é municipal, eu achei que esse projeto de lei ele realmente é vergonhoso. A gente aprovou uma legislação na Câmara, com o voto de quase todos os vereadores, que legisla sobre universidade. E aí eu pergunto ao prefeito, já que ele tem gritado aos 4 ventos que vai sancionar a lei, Flaviano, se ele vai criar a diretoria de ensino superior na Secretaria Municipal de Educação. Porque agora vai ter que criar, né? A gente vai fiscalizar a universidade. É importante dizer que a gente mal tem dado conta de trabalhar as nossas escolas e CMEs. E ele vai fiscalizar a universidade. Achei, assim, interessante, pensando especialmente que a universidade pública é autarquia, é independente, não tem interferência nem do governo federal, quanto mais do prefeito, né? Mas, enfim, apontei aqui rapidamente vários aspectos que tornam essa legislação ilegal e, mais do que isso, impraticável. Espero que o prefeito repense o que ele falou sobre sancionar a lei. Se ele sancionar a lei mesmo, espero que as entidades de classe entrem com ação direta de inconstitucionalidade. O meu papel eu fiz. Eu votei de acordo com a lei. É importante, né, a presença da vereadora Lohana, tendo a oportunidade, né, de colocar aqui a sua visão em relação a essa discussão. Eu sempre falo aqui que democracia passa por opinião e divergência política, mas tem que ser com respeito, né? Foi bonito ver a Câmara Municipal cheia, né? Ali você tinha pessoas que defendiam e que eram contrárias à lei, mas isso tem que acontecer com respeito. Aí vale para a população também. Se você quer fazer a sua voz ter poder, pense nisso. O respeito é essencial. Sem respeito você não consegue nada. Estar na Câmara, discutir, participar, cobrar dos parlamentares, né, é o seu papel como eleitor, mas isso tem que ser feito com respeito. É por isso que o Bom Dia Divinópolis sempre enfatiza aqui que esse espaço é democrático, ele está aberto para qualquer ideologia política, porque a gente sempre pesa por isso, pelo respeito, né? A opinião, ela é sua e ela precisa ser respeitada. Mesmo que muitas vezes eu não concorde com a sua opinião, ou não concorde com a opinião de outras lideranças, ou de alguém da população, mas o respeito ele precisa existir. Então isso tem que ficar claro, né? A democracia tem que ser construída e valorizada sempre, mas a democracia que preza pela qualidade e que tem produtividade, porque a democracia sem produtividade nenhuma, a discussão sem fundamento também não leva a cidade a nada. Parabéns, viu, vereadora, pelo seu posicionamento em relação a essa legislação, parabéns também pelo esse projeto, né?
aí da Lei de Liberdade Econômica, que tem tudo a ver com esse tema que a gente tem enfatizado muito de desenvolvimento econômico, que é assim, né, cada um fazendo a sua parte, né, colocando em discussão e em prática aquilo que acha que é importante, né, para que a cidade continue atrativa, é que vamos mudar essa realidade. E esse é um problema real de Divinópolis, né, Flaviana? A questão do desenvolvimento econômico. Eu bato muito na tecla da gente falar dos problemas reais. A questão da economia em Divinópolis é um problema real. Dentro da educação, a gente tem problemas reais. A gente tem a Sidney José de Oliveira chovendo dentro da escola. Então, se você quer falar de problemas da educação, vamos falar dos problemas reais. Porque a gente fica correndo atrás de fantasias ou de coisas que, como eu disse, só servem para gerar o medo, o pânico, o caos na população, ter um palanque eleitoral e mobilizar as pessoas, isso é muito triste. E eu acho até que isso é um desperdício de dinheiro público, porque cada reunião da Câmara custa muito caro para o cidadão. Então, a gente tem que ter muita seriedade e, como você falou, fazer da democracia divinopolitana uma democracia produtiva, que realmente sirva para atender os interesses das pessoas. Agradeço, viu, vereadora, pela presença e enfatizo aqui que a entrevista na íntegra estará disponível no portal sistemampa.com.br logo após o programa Bom Dia Divinópolis.